Vamos lá, hoje vamos comentar da relação entre o cristão e o culto. Normalmente, os cristãos se reúnem domingo à noite ou domingo de manhã para adorar a Deus nas suas igrejas locais. Sei também que alguns cristãos entendem que basta frequentar o culto, uma reunião de oração, algum estudo bíblico e o seu cristianismo se resume a isso. Ou seja, ele entende que participando das atividades da igreja, ele já é um cristão suficiente, ele já está fazendo a parte dele. Mas não é o que vemos nas Escrituras. A igreja local é o lugar mais fácil para o cristão ser cristão, pois todo o ambiente está voltado para louvar a Deus. Ali não há situações que te forcem e que te desafiem a ser um cristão. Ou seja, o culto começa no sábado ou domingo e continua durante a semana, que é onde nós somos desafiados a ser cristãos, que é onde estamos em situações que precisamos ser luz no mundo, tal qual falado em Mateus 5. A missão do cristão é ser luz no mundo. E como ele pode fazer isso? Queria ler com vocês Romanos 12:1. Na versão NVI diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, o culto e o cristão não se limitam somente à presença física do cristão nas atividades locais da sua igreja. É justamente um sacrifício constante, vivo, agradável. Um sacrifício principalmente vivo, ou seja, no qual o cristão se oferece completamente a Deus. No Antigo Testamento havia algumas leis que regulamentavam a adoração. No Novo Testamento, isso se estende a toda a vida do cristão, ou seja, não é mais só um punhado de leis, é muito mais, é toda a vida do cristão. E o que o texto quer dizer aqui é o seguinte: você tem que ser cristão no lazer, quando está viajando, seja lazer ou a trabalho, tem que ser cristão no trabalho, no trânsito, tem que ser cristão quando você está irritado e quer soltar um palavrão, mas sabe que não deve fazer, com a sua família principalmente, porque muitos se sentem mais à vontade a se exaltar com a própria família, e devia acontecer justamente o contrário. Então são nessas situações de tensão, de desafios, ou quando alguém te questiona sobre a tua fé, são nessas situações que você tem que ser cristão. Volto a repetir, Mateus 5, lá no Sermão do Monte, fala justamente que temos que ser a luz do mundo. E só poderemos ser luz no mundo estando no mundo. Como eu disse antes, no culto é fácil ser cristão. Tem louvor, tem palavra, tem pessoas queridas, pessoas com quais você se dá bem. É um ambiente tranquilo, um ambiente saudável, ou tende a ser pelo menos. Já durante a semana, fatalmente você vai enfrentar alguma situação que te desafia como cristão, que está contra as Escrituras, que você precisa se posicionar. E é ali que ocorre o culto. Já deixo claro que a minha intenção aqui não é desvalorizar a presença da pessoa nas atividades da igreja local, mas justamente dar o real significado para o cristão. Assim como é importante o cristão participar nas atividades da igreja local para ser alimentado e para alimentar os outros, muito mais importante é ele ser um cristão efetivamente, não somente participar de atividades, mas ser um cristão ativamente. Nas cartas do Novo Testamento somos chamados de embaixadores de Cristo. Vou ler com vocês duas passagens que reforçam esse conceito. A primeira está na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Enfatizo aqui as palavras, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, isso é o que faz o embaixador. O embaixador representa um país num país estrangeiro. Ou seja, ele está numa terra que ele não conhece a cultura, não conhece os costumes, mas ele está lá para representar o seu país de origem. E assim Deus nos pede. Ele faz o seu apelo por nosso intermédio. Ele, um Deus santo e perfeito, utiliza-se de pessoas imperfeitas e pecadoras para fazer um apelo para uma vida santa e livre. É um grande risco que Deus corre deixando isso em nossas mãos, né? Mas não, Ele nos capacitou deixando o Espírito Santo para nos guiar. E a segunda passagem que eu queria citar está lá em 1 Pedro. O contexto de 1 Pedro
vai justamente para cristãos que foram perseguidos por Nero lá no primeiro século. Foi a época da diáspora, na qual os cristãos foram perseguidos e espalhados através do mundo. Ou seja, eles estavam em terras estrangeiras precisando ser cristãos. Ou seja, uma carta de encorajamento que Pedro escreve a esses cristãos. Abra comigo em 1 Pedro 2. No versículo 9 fala o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povos de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ressalto aqui a parte que fala o seguinte: que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu disse antes, o público-alvo dessa carta de Pedro eram cristãos que estavam sendo perseguidos. Eles fugiram para terras estrangeiras, né? Roma havia sido incendiada, né? Ocupou os cristãos e expulsou-os de lá. E eles precisavam ser cristãos em terras que eles não conheciam. E Deus os encoraja dizendo: vocês são sacerdócio real, nação santa, eu os escolhi. Levem adiante a maravilhosa luz. E é essa mensagem que serve para mim, serve para você. Como cristão, não nos basta somente ir no culto, nós temos que ser um culto.